Olá, eu sou a Fátima e hoje eu venho pedir que Jesus nos abençoe, que Ele esteja conosco nesse momento de reflexão, porque hoje em especial nós vamos estar conversando sobre uma oração que Ele mesmo nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, essa oração tão importante e tão familiar. Ela nos traz tantos significados e cada pessoa que faz a sua oração, ela pode ter uma interpretação. E isso é muito bom. Por quê? Porque o bom é a gente orar, é conversarmos com Deus. E se nessa conversa com Deus couber um Pai Nosso, couber um pedido, couber um agradecimento, então estamos em comunhão com o amor universal, com essa vibração que transforma ambientes, transforma famílias. A oração tem esse poder assim divino, né? Porque é o ato de nos ligarmos ao divino. Quando a gente começa, por exemplo, falando Pai nosso que estais nos céus. Olha só, que coisa boa. Nós nos colocamos todos como irmãos, porque a gente fala assim, Pai nosso que está no céu. E o céu é único para todos nós. Ele é do nosso planeta. Então, o nosso planeta é nossa família. E isso é muito interessante, porque podemos simplesmente dizer que por Criador, que acredito eu ser um Criador, uma força criadora que emana toda essa constituição que estamos juntos, ela nos permite, nesse planeta todo, estarmos em irmandade. Então, quando a gente já coloca assim, Pai Nosso que estais nos céus, a gente já amplia de tal forma a condição dessa irmandade que a gente acaba até esquecendo das diferenças que nós julgamos ter. Por quê? Porque se eu condeno a conduta de quem quer que seja, já o início dessa oração me faz pensar, me faz refletir sobre este meu julgamento. Por quê? Porque eu estou dizendo, aquela pessoa eu não quero perto de mim, porque ela pensa de um jeito diferente do meu. Mas quando eu faço a oração do Pai Nosso, que eu digo, Pai Nosso que estais nos céus, eu estou convocando até a mim mesma. E em primeiro lugar, estou me convidando a olhar para todas as diferenças desse planeta e assumi-los como irmãos. Eu preciso gostar das atitudes deles? Não, eu não preciso gostar das atitudes deles. Mas eu preciso respeitá-los enquanto participante da mesma família, enquanto participante da mesma unidade fraterna. E ele pode ser a coisa mais desagradável que você possa enfrentar. Mas ainda assim, ele continua sendo nosso irmão quando nós dizemos Pai nosso que estais nos céus. E quando a gente diz assim, santificado seja o vosso nome, significa que eu não posso dizer qualquer bobagem em nome de Deus. Eu não posso, eu não devo, essa é a melhor colocação. Eu não devo condenar qualquer que seja a escolha de uma pessoa, porque é diferente da minha. Em especial se a religião dela for diferente.
Deus que a gente está colocando aqui, ele não tem religião. Nenhum de nós diz assim, Deus é católico, apostólico, é presbiteriano, é espírita, ele é umbandista, ele... Não, a gente só fala que Deus é universal, uno, criador de tudo. Algumas religiões vão entender com algumas divindades, mas que sempre tem algo soberano, uma energia soberana. Essa energia soberana há de ser santificada e nunca, nunca posta de uma forma pejorativa. Porque Deus castiga, Deus tem mais o que fazer do que ficar castigando a gente. Ele é amor. Como é que ele pode castigar se ele é amor? Ele é o próprio amor, ele é a própria bondade. Então, Deus não castiga. Somos nós mesmos que vibramos uma vibração inferior e aí queremos dizer que a culpa é do outro. Não, é nossa responsabilidade. Se eu estou julgando, se eu estou condenando, se eu estou vibrando ódio, rancor e mágoa, não dá para eu culpar o outro pela minha própria vibração baixa. Então eu preciso modificar isso em mim. A oração do Pai Nosso vai além. A gente pede assim: venha a nós o vosso reino, assim na terra como é no céu. Que se faça aqui na terra o reino que a gente prega existir no céu, aqui na terra. Então eu vou deixar para quando eu morrer, eu ser boazinha, eu compreender o outro, eu pedir perdão, porque eu peço perdão a Deus e tá tudo bem. De novo, eu vou dizer, se Deus não tá nem aí para sua ofensa, porque é você mesmo que está sofrendo com esse sentimento ruim, Deus também, que é amor e bondade, ele também vai respeitar, porque além de tudo ele é um cavalheiro, ele é educado. Ele não é educado, ele é o amor, ele é o respeito, ele é a educação. Então ele não vai entrar no seu lar, ele não vai entrar na sua vida se você não convidar. E aí, como é que a gente pode pedir? Para que o reino de Deus se faça aqui na terra. Eu tenho que tomar algumas atitudes, uma atitude de amor, uma atitude de bem-querer, de respeito com o outro, para eu estar em harmonia, em consonância com esse reino de amor. Nesse reino de amor, eu não vou maldizer alguém porque ele é diferente de mim, porque ele tem escolhas diferentes das minhas. Em qualquer âmbito, eu preciso olhar para o que me toca. E quando me toca pedir que o reino de Deus seja aqui na terra, como ele é no céu, pronto. Eu estou pronta para essa felicidade. Aí eu digo assim para Deus: dá-nos hoje o pão de cada dia. É o mesmo que dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu estou pedindo a Deus que eu tenha de hoje, porque Deus está me ensinando uma lição maior. Ele está dizendo para mim: a avareza não tem lugar num coração que ama. Eu não preciso ficar acumulando, pensando no que virá amanhã, no que virá depois. É lógico que a gente, muitas das vezes, se preocupa, tem a preocupação de como vai ser daqui a algum tempo, seja com os filhos, seja com a nossa saúde, seja com a nossa condição. É comum a gente ter essa preocupação, mas não é necessário. Não é necessário perder a saúde, perder as noites de sono, se preocupando em acumular coisas, quando o ideal
é acumular bons sentimentos, é acumular defeitos? Não, acumular virtudes. Para quem? Para quando eu chegar lá no céu ser chamada de santa? Também não. É para que eu possa ter paz no meu coração. Então, quando eu fico pensando em possuir tantas pessoas, porque às vezes a gente acha que ser avarento é possuir coisas, é possuir carros, é possuir casas, dinheiro, quando na verdade muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas. A gente quer ter a posse da pessoa e não viver com a pessoa. Então, que possamos aprender a vivermos juntos. E se o outro escolher viver distante, que isso não altere o amor que eu tenho por ele. Que permita que esse amor prossiga cada vez maior. E aí a gente diz assim para Deus: perdoa as minhas ofensas, na medida em que eu perdoar quem me ofender. Aí é assim, tô sempre lá falando para Deus, né? Ô Pai, me perdoa. Deus, eu errei, me perdoa. Deus, que é só amor, nem se ofendeu. Ah, mas eu, que ainda sou uma aprendiz do amor divino, me ofendo. Ah, lógico, né? Porque é fácil eu me ofender. Você fala as coisas de mim, fala pra mim, as pessoas têm condutas diferentes das minhas, que eu acho que é o seguinte: você tem que fazer tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Porque senão não me agrada, me fico ofendida. Vou ficar com raiva, magoada. Mas antes eu disse assim para Deus: perdoa as minhas ofensas, na medida em que eu perdoar o meu irmão ofensor. Eu já me amarrei. Na minha consciência está lá alguma coisa guardada lá no fundo, falando assim: olha, você precisa perdoar. Para que carregar esse peso? Tira esse peso do seu coração, as coisas já aconteceram, já passou. E se não passou, não se ofenda, para que você não precise ter que curar as feridas que ficam lá dentro, latejando, dor de cabeça, dor no estômago, um infarto do miocárdio. Vai morrer, vai desencarnar. Por quê? Porque nós não conseguimos muitas vezes aceitar que o outro, ele tem a razão dele, que pode ser diferente da minha, mas que necessariamente a gente não precisa ser inimigo. E menos ainda, eu não preciso concordar com todo mundo para conseguir falar com a pessoa. Eu não preciso dizer para uma pessoa que precisa de ajuda que ela precisa trabalhar, que ela precisa estudar, que ela precisa fazer N coisas. Não, se a pessoa me pediu ajuda e eu puder ajudar, ajudo. Se eu não puder ajudar, que eu também não atrapalhe. Porque quando eu preciso de ajuda, eu não quero que ninguém me julgue. Eu só peço a ajuda. Assim é o perdão. Quando eu peço para Deus, me perdoa, perdoa as minhas ofensas. Não importa em que âmbito seja. Pode ser um assassino pedindo perdão a Deus. Pode ser um filho que maltrata uma mãe que maltrata um filho.
companheiros que se traem. Eu digo que se traem porque ele não está traindo o outro. Ele está acreditando. Ele mesmo sabe o que está fazendo, mas ele está acreditando que ninguém sabe. Mas a pior de todas as pessoas sabem que é ele mesmo. E o auto-perdão é um dos perdões mais difíceis que existe. Quando eu coloco lá, me perdoa, na medida em que eu perdoar a quem me ofende. Quantas vezes eu mesma não me perdoo por determinados erros que eu cometi? Deus só está me pegando no colo, me envolvendo de amor, e eu ainda estou me condenando. Então, essa tarefa é uma das tarefas mais delicadas que tem nessa oração. Porque depois ele vai dizer, a oração prossegue e ela fala assim: não me deixe cair em tentação. Qual é a tentação? Cada um tem a sua. Pode ser comer demais, pode ser comer errado, pode ser não ser grato, é sim, não agradecer a pessoa que plantou o alimento para eu comer. Pode ser tanta coisa a minha tentação, falar mal dos outros, ser agressivo, ser destrutivo. Assim é que a gente pede para Deus: não me deixa cair em tentação, mas livra-me de todo mal. Quando a gente pede para Deus nos livrar do mal, eu em especial fico pensando assim: ai, que mundo perfeito seria se tudo que eu julgo que é mal, Deus tirasse do meu caminho. Que chato seria, porque eu não teria mérito nenhum em me tornar uma pessoa melhor. Porque Deus já tirou todas as dificuldades do meu caminho. Como é que eu posso aprender a ter paciência se eu não tiver a oportunidade que me pede a paciência? Como é que eu posso ser amorosa se eu não tiver a oportunidade de viver uma situação em que eu precise do amor que há em mim? Tudo isso nós precisamos amadurecer na nossa oração e sermos mais crentes em cada palavra que dizemos. Por conta de tudo isso que eu falei, a gente não vai rezar o Pai Nosso? Vai sim. E vai dizer no final amém. Porque eu estou me comprometendo a refletir a cada dia que eu faço essa oração, a dar conta de fazer o que essa oração diz. Estou conversando com Deus. Pai nosso que estais nos céus, só por hoje, Deus, só por hoje. A humanidade inteira é minha família. Me auxilia, Senhor, abençoando cada um que está nesse universo. Eu vou pular e vou dizer assim: perdoa, Pai, as minhas ofensas, na medida, sabe, em que eu não consegui aceitar a diferença dos meus irmãos. Eles pensam e agem diferente de mim. Me perdoa, Deus, porque eu não compreendi isso. Na medida, Senhor, em que eu conseguir amá-los, me dá essa força, me ensina a amar. Ama no meu lugar para que eu possa aprender a amar. E aí então as minhas ofensas serão perdoadas.
E quando eu disser, não me deixa cair em tentação, que eu possa dizer mesmo para Deus, dá-me a mão, Senhor, me ajuda a levantar. Que sim, a cada aprendizado eu possa me tornar mais forte, mais crente, mais confiante, para seguir no caminho reto, rumo ao amor e à luz divina, que é o que hoje eu julgo estar em busca. E que essa busca, essa bênção, possa alcançar o coração de cada um que assiste a essa preleção hoje, e amanhã, e depois, e a cada instante da vida de cada um, seja repleta de confiança, de luz e de amor. Que Jesus nos abençoe e nos dê a devida força para prosseguir nesse grande aprendizado. Que Jesus esteja no coração de cada um de nós, hoje e sempre.